Meus queridos amigos, meus prezados irmãos em Cristo Jesus, eu lhes perguntaria nesta tarde, hoje, dia 30 de maio de 2021, quem é ou será o líder da nova ordem mundial? Eu não sei. Se alguém souber, por favor, me informe. Sempre faço menção à oração que Moisés orou e que me faz também fazê-la quase que diariamente. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. Moisés está querendo nos dizer aqui que devemos viver intensamente o dia de hoje, como se fora o último dia de nossa vida. Porque a qualquer momento, um grande espetáculo acontecerá. A Igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. A Covid-19 está aí. Apesar das vacinas, as mortes continuam. E aí já se anuncia uma terceira cepa, pior do que as outras que já vieram. E esta lá da Índia já se instalou aqui no Brasil. Portanto, não tenham medo de nada, nem da morte. Guarde bem a tua fé em Deus, pois até a ciência tem se curvado diante do efeito milagroso da fé e a segurança em Deus. Quanto mais medo você tiver, mais propenso a contrair a doença você estará. Durante a semana, demos conta nos noticiários de que o presidente dos Estados Unidos está investigando de onde veio o primeiro vírus. Essa investigação é apenas uma cortina de fumaça para enganar o mundo, pois todos nós sabemos que esse vírus veio com endereço e finalidade certa da China, com a intenção clara e manifesta de tornar-se a maior potência mundial, com o enfraquecimento das demais nações. A informação de que tem que ter uma redução populacional porque dentro de alguns anos haverá falta de alimento ou de água não tem qualquer fundamento. O Deus em que eu creio, o Deus da Bíblia, não criaria um planeta de qualquer forma para que em um determinado estágio de sua existência viria a faltar alimentos àqueles seres humanos e que ele havia aqui colocado como imagem e semelhança sua que deveriam ser. Isto jamais acontecerá. Temos dito que o Brasil tem a maior área cultivável do mundo e somente 1/3 dessa terra que temos, ela está sendo utilizada para a produção de alimentos. Mesmo assim, nós brasileiros alimentamos 40% da população mundial, sem contar nossas reservas minerais e água doce. Temos a maior reserva do mundo. É por isso que os demais países estão de olhos em nosso solo e, particularmente, a China. A China é um país comunista, mas dissimuladamente
mantém igrejas cristãs, desde que controladas pelo Partido Comunista, para dar a impressão ao mundo de que lá também é um país laico e se permite que se adore a Deus. Mas isto não é verdade, é um por engano que a China quer levar o mundo a pensar. Para enganar os povos e mostrar que é um país laico, tempos atrás ela chegou a convidar, quando ainda vivo, o pastor Billy Graham para fazer uma série de conferências em Pequim. Apenas um detalhe: nenhum cristão da igreja subterrânea pôde chegar perto do pastor, pois a todo momento estava ele cercado pelos agentes comunistas que, a título de o protegerem, não deixavam chegar em suas mãos nenhuma das cartas que lhe eram endereçadas e tampouco a aproximação de qualquer chinês. Esse procedimento também foi adotado por todos os países onde o comunismo manda. A Coreia do Norte agiu da mesma maneira, levando para lá o pastor Billy Graham, e agiu dessa mesma forma. Lá também foi ele convidado dentro do mesmo esquema da China. A União Soviética, quando ainda existia naqueles 70 anos de sua vida, ela não poderia agir diferente. E antes que ela se arrebentasse, como aconteceu, ela convidou o pastor Jimmy Swaggart para ir lá fazer uma conferência evangélica. Isso tudo fizeram para dar aos demais países a imagem de que lá também tem cristãos e que o Estado não é contra o cristianismo. Mas procurem saber o que fazem com os verdadeiros cristãos. São torturados e são mortos, porque o cristianismo é o maior inimigo do comunismo. E somente o cristianismo pode detê-lo. No Brasil, para enganar os brasileiros, instalaram uma igreja chamada de Igreja do Todo-Poderoso, também conhecida como Igreja Relâmpago do Oriente, e afirmam que Jesus já voltou e está entre nós, mas não em forma de homem, mas de uma mulher chinesa. Isto é uma grande heresia. Querem conhecê-la? Vá até Guarulhos, a 30 quilômetros de São Paulo, cidade que pertence à grande São Paulo, e veja o engodo que os chineses estão fazendo, querendo enganar até aqueles escolhidos por Jesus Cristo. O vírus da Covid-19 foi apenas o meio pelo qual querem conquistar o mundo e o Brasil em particular. Permitiu-se até a instalação de um escritório de negócios de autoria do governador João Dória, um comunista, filho de comunista, que até agora não se explicando qual a finalidade desse escritório, vez que temos no Brasil, e especialmente em São Paulo, mais de 30 câmaras de comércio exterior. Estas câmaras para nada servem? Pergunto eu. Há notícias nas redes sociais que dão conta de que esse escritório lá em Xangai é custeado por empresas chinesas. Será? A que pretexto? Com que finalidade? Qual o objetivo?
qual o resultado final que terá o senhor João Dória através desse escritório? Faltam muitas respostas e explicações para serem dadas pelo governador à população sobre esse escritório. Como advogado, não encontrei nenhuma lei que justifique a instalação em um país que constitui uma ameaça à democracia, qualquer tipo de escritório que pudesse manter um relacionamento. Democracia e comunismo são completamente opostos. Aí está a estreita relação entre o vírus e o comunismo. O vírus já foi um engodo que acabou com a nossa economia. Falta apenas o golpe de misericórdia, o comunismo tomar conta do que é teu e do que é nosso, do que é meu, o Brasil. Em meio a esse caos e confusão que estamos, por necessidade inseridos, só nos resta proclamar que o comunismo não presta, mas há uma palavra de esperança que Deus nos dá, para que possamos manter fiéis a Ele e fazer jus à coroa da vida eterna. Eu quero dizer a vocês o que é que Jesus disse àqueles que o acompanhavam lá no início de sua trajetória, quando veio à Terra há 2000 anos atrás. Assim ele diz, segundo registrou Mateus, no capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, ou homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis,
pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ontem eu estive em minha casa em Mairiporã. E o meu colaborador colheu as frutas, as verduras que lá tinham, e há um abacateiro que carregou demais. E ele me disse o que fazer para poder pegar os abacates que estão lá no alto. E eu disse a ele que deixasse para as aves do céu. Eu disse mais a ele que Deus nos tem dado com tanta abundância, e não só a mim, mas a todo brasileiro, que Ele dá o suficiente para nós comermos, para nós darmos aos pobres o que sobeja, para vendermos, se quisermos fazê-lo, para os ladrões que adentrarem as nossas propriedades, e ainda sobra para que as aves dos céus tenham o seu alimento. Portanto, não vos preocupeis com coisa alguma. Deus não fez o mundo, Deus não fez o planeta Terra e o abandonou. Ele carrega o nosso planeta nas mãos e de nada nos deixa faltar, porque Ele nos ama. E tanto nos ama que, vendo o quão errado nós temos procedido, Ele, há 2000 anos atrás, enviou Jesus Cristo para que, morrendo em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue, nós pudéssemos ser salvos e, ao sair daqui, irmos para um lugar muito melhor, onde Ele foi primeiro e já nos preparou morada para nos receber. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.